Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós temos dois tipos de oração que a liturgia da igreja nos coloca, que a Santa Liturgia da igreja nos propõe. Primeiro, nós temos a oração de um angustiado, que é a rainha Esther. E depois nós temos a oração simplesmente de um coração que vive em paz em Deus. Os pedidos que nosso Senhor aqui nos pede para fazer no Sermão da Montanha, nesse santo e bendito capítulo 7º, segundo o Evangelho de Mateus. Primeiro nós temos aqui a oração de um coração angustiado. Alguém que, temendo a Deus, passa por uma grande tribulação, passa por um grande problema que não consegue encontrar uma resposta, que não consegue encontrar uma saída. E nós, ao longo das nossas vidas, em muitos momentos, nós nos encontramos assim. E aqui, a oração da rainha Esther é justamente a oração de um coração que pede socorro, um coração que está em SOS. Vejam a oração dela. Ela, temendo o perigo de morte que se aproximava, buscou refúgio no Senhor, prostrou-se por terra, desde a manhã até o anoitecer, juntamente com suas servas, e disse: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Tu és bendito, vem em meu socorro, pois eu estou só, e não tenho outro defensor fora de Ti, Senhor, pois eu mesma me expus ao perigo. Senhor, eu ouvi dos livros de meus antepassados que Tu libertas, Senhor, até o fim, todos os que Te são caros. Olha que coisa. Pois agora eu mesma, ajudai-me a mim que estou sozinha, e não tenho mais ninguém senão a Ti. Senhor meu Deus, vem, pois, em auxílio de minha orfandade. Vejam que é a oração de um coração totalmente triste, um coração que está em apuros, um coração que não tem saída. Meus caros irmãos, esse coração angustiado pode clamar a Deus pelas provações que a vida nos impõe, mas também pode acontecer de esse coração estar angustiado simplesmente por uma busca de uma felicidade distante de Deus, de um ato egoísta, altivo, de querer trilhar aqui na terra uma caminhada sem Deus. Aqui Esther deixa muito claro: eu mesma me expus ao perigo, ou seja, a angústia dela, a angústia que ela estava vivendo naquele momento, era fruto das escolhas que ela fez, das escolhas que ela fez ao longo de sua vida, decisões erradas. Então vejam, meus queridos irmãos, que é importante que nós entendamos que a oração, ela sempre deve ser sincera a Deus. Primeiro, o homem olhando a sua condição pecadora, a sua condição dependente, a sua condição de insuficiência. Meu Deus, sozinho eu não consigo.
Meu Deus, dai-me fé. Meu Senhor, dai-me forças. O coração angustiado, um coração que está sofrendo, que está em apuros, que está em perigo, sempre vai buscar o seu refúgio em Deus nosso Senhor, porque sabe que Ele tem a resposta que nós precisamos. E nós sabemos que nele nós encontramos o refúgio, nós sabemos que nele nós podemos nos agarrar, que a nossa casa não vai cair, não vai desabar. Por quê? Porque simplesmente Ele é o Senhor. E aqueles que confiam no Senhor nunca ficam de modo algum desamparados ou desesperançados. Mas o Senhor, que é bom, sabe tirar coisas boas de situações ruins, de situações perigosas, de situações que colocam em risco a nossa salvação. E Esther aqui vai falar: livra-nos da mão de nossos inimigos e transforma nosso luto em alegria e em nossas dores em bem-estar. Vejam que nós estamos vivendo o tempo da Quaresma, lutando contra o inimigo. E o inimigo, ele pode ter para nós 3 facetas. Pode ser o mundo, pode ser Satanás e pode ser nós mesmos. Sim, nós mesmos podemos nos auto-sabotar quando cedemos aos nossos caprichos, quando cedemos aos nossos vícios, quando não lutamos contra as nossas más inclinações. Pode ser um mundo que tenta o tempo todo nos seduzir e nos distanciar de Deus, e pode ser Satanás, que tenta o tempo todo fazer com que nós rompamos a comunhão com o Senhor, o bom Deus. Então, assim como Esther pede a Deus para livrá-la das mãos dos inimigos, juntamente com o seu povo, nesse tempo da Quaresma, nós também pedimos a Deus que nos livre dos nossos inimigos. Pode ser nós mesmos, pode ser o mundo, pode ser Satanás. E estamos aqui em uma luta para crescermos na amizade com Deus e vencermos tudo aquilo que nos afasta do Senhor, o bom Deus. E ela diz: transforma nosso luto em alegria, transforma as nossas dores em bem-estar. Vejam que a gente jejuar, a gente fazer penitência, nós estamos aqui sofrendo, porque a penitência, o jejum, que não causar em nós sofrimento, não está sendo bem feito. Se o jejum, se a abstinência, se a penitência nos causa prazer, isso aqui não serve. Como, por exemplo, digamos alguém que diga que nesse tempo da Quaresma vai fazer jejum, digamos que para perder peso. E a motivação não seja sofrer, mas seja simplesmente uma finalidade estética. Isso aqui de nada serve. É o prazer que vai encontrar naquela faceta de penitência. A penitência tem que nos fazer sofrer. A penitência tem que fazer o nosso coração sentir. A penitência tem que nos fazer sentir dor, sofrimento, para podermos provar que nós amamos a Deus, para podermos provar que nós estamos totalmente imbuídos nos ensinamentos dele e desejando ardentemente vivermos na graça dele. Então vejam que, de um modo muito simples, ela diz: muda o seu coração quando eu estiver diante do leão, para que odeie aquele que nos ataca, para que pereça com todos os seus cúmplices. Aqui nós temos que parafrasear
colocando para nós: Senhor, muda o nosso coração quando estivermos diante do leão, ou seja, quando estivermos diante da tentação, daquilo que nos quer nos roubar de Ti. Muda o nosso coração, ou seja, faz com que o nosso coração seja totalmente Teu, para que sejamos felizes. Só que esse modelo de oração que a igreja nos impõe, nos propõe, nos convoca a viver, não é só de um coração que está altamente angustiado com as dores e os sofrimentos, com as vicissitudes da vida, mas também alguém que vive a tranquilidade da vida, sem grandes problemas, sem grandes dificuldades. Eu perguntava por esses dias uma pessoa que eu quero muito bem, que rezo todos os dias para que se encontre e viva bem. E aí eu perguntava a ela assim: minha filha, como é que você está? Você está bem? Está tudo bem? E ela me respondia assim: está tudo bem, nem eu estou acreditando. E eu dizia: reze, reze mais. Vejam, não é? É preciso que nós católicos entendamos que nós devemos rezar. Não só rezar quando nós estamos angustiados ou sofrendo, mas rezar quando está tudo bem. E é aqui que Nosso Senhor nos ensina, ali no Sermão da Montanha: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e quem bate a porta será aberta. Nós não temos que pedir a Deus só as coisas triviais do dia a dia. Não. Nós temos que aprender a pedir a Deus também coisas valiosas que nos leve para os céus. Coisas valiosas que nos faça crescer cada vez mais em Deus. Por que não? Ao invés de só pedir a Deus saúde, proteção e livramento, por que não pedirmos a Deus também fé? Pedir a Deus que aumente a nossa fé, num coração sincero, para termos e encontrarmos razão e força ali, para podermos lutar contra os pecados. Por que não pedir a Deus o dom da fé? Minha gente, hoje a grande crise que esse mundo aí fora enfrenta não é temor a Deus, mas esse mundo aí enfrenta simplesmente uma grande crise de fé, que por incrível que pareça, adentrou na igreja, e muitos que estão dentro da igreja, seja no grau que for, passam também por crise de fé. É preciso pedir a Deus crescimento de fé. É preciso pedir incessantemente a Deus: Senhor, dá-me a fé que eu necessito para que eu possa me salvar. E dai-me, Senhor, a fé que eu necessito para levar os meus irmãos a Ti. Pedir a Deus o dom da fé. Insistentemente, eis um pedido que deve estar em nossa mente, em nosso coração, em todos os momentos da Santa Quaresma do ano de 2025. Senhor, dai-me a fé que eu necessito para ser cada vez mais Teu. Porque muitas vezes, minha gente, as pessoas até têm um propósito de viver uma boa Quaresma, e até fazem propósitos valiosos de se aproximarem de Deus, de vencerem os vícios, de vencerem os pecados. Mas esses pedidos e esses desejos não têm alicerce
Por isso que muitas vezes não são realizados. Essa casa espiritual muitas vezes não é construída porque não tem o alicerce da fé. O que é que adianta fazer jejum, abstinência, depois não aguenta mais e depois vive como se nada acontecesse? Mas porque não tem o propósito de ter uma fé firme, não vacilante, uma fé inabalável, que seja de verdade a nossa coluna a lutarmos todos os dias da Santa Quaresma. Pedir a Deus, nosso Senhor, coisas que nos ajudem a nos aproximarmos dEle. E não tem nada mais importante que nos ajude a nos aproximar de Deus, senão a fé. Quanto mais fé nós temos, mais de Deus nos aproximamos. E quanto menos fé nós temos, menos de Deus nos aproximamos. E a fé é que de verdade nos vai fazer cumprir os preceitos, os propósitos quaresmais. Sem fé é impossível viver uma Santa Quaresma. Sem fé é impossível viver os propósitos da quarta-feira de cinzas. Olhem que nosso Senhor aqui Ele diz: peçam, batam, procurem. E aqui é um convite para Deus. Pedir a Deus a graça de se aproximar dEle. Procurai todos os dias a face de Deus. Batei todos os dias na porta de Deus. É a prece incessante de um coração angustiado, não porque está vivendo problemas aqui, mas a prece no cotidiano da vida, de um coração angustiado, de ainda não ser totalmente de Deus, de ainda não estar totalmente nosso Senhor. E é esse o pedido que o salmista hoje faz. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Não um grito de um coração angustiado, de um grande problema aqui na terra, mas o grito no cotidiano da vida, de um coração angustiado por ainda não ser totalmente de Deus, embora tudo esteja bem aos olhos dos outros. O grito de um coração angustiado simplesmente por ainda não ser santo como deveria ser. É esse grito. Nós que militamos na igreja, eu como sacerdote, vocês como fiéis, nós que devemos gritar todos os dias para sermos cada vez mais de Deus. E o nosso coração não pode repousar, e o nosso coração não pode estar tranquilo enquanto nós não formos totalmente de Deus. E essa totalidade nós passaremos uma vida toda para alcançarmos. Uma vida toda, que é aquele grande processo de conversão, que são aquelas crises que nós damos quando pecamos, que a nossa consciência acusa e a gente quer ser mais de Deus. E muitas vezes a gente não encontra a forma correta e fica capengando alguns dias, até quando a gente decide de verdade voltar o caminho totalmente para o Senhor, o bom Deus. Vamos, pois, na liturgia santa de hoje, na hora que o sacerdote ia ali elevar o corpo de Cristo, elevar o sangue de Cristo, vamos dentro do nosso coração fazermos uma prece muito sincera a Deus assim: Senhor,
aumentai a minha fé, para que eu seja cada vez mais teu. Senhor, aumentai a minha fé, para que eu seja cada vez mais teu. E se a gente responder essa jaculatória ao longo, se nós repetirmos, melhor dizendo, essa jaculatória ao longo do nosso dia, nós cresceremos cada vez mais na amizade com Cristo, desejosos da eternidade em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.